Graças a Deus. Mais uma vez, a paz do Senhor para os irmãos. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Os irmãos sabem esse versículo de cor. Diz aí, fala aí. Ô glória. Amém. Podeis assentar. Vocês já leram? Ô glória. Aleluia. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Ô glória. Eu creio que Deus fará grandes coisas no decorrer desta campanha. Eu creio que Deus realizará, irmã Damiana, grandes maravilhas no nosso meio, no decorrer desses 12 dias. Serão 12 dias que você estará se esforçando. Hoje você vai estar apresentando o mês de janeiro, todo mês de janeiro. Amanhã você vai estar apresentando ao Senhor o mês de fevereiro. No terceiro dia você vai estar apresentando o mês de março, e assim você vai estar apresentando cada mês deste ano diante do Senhor. Isso quer dizer o projeto de vida diante de nosso Deus. Você está projetando o ano de 2023 na tua vida. Então nós vamos entrar na palavra e vamos ver como Deus também traça os seus projetos, como Ele age e faz projeto na sua obra, na sua igreja. Vamos começar aqui, nesse período em que o profeta Jeremias estava e recitou esse versículo, aleluia, ele estava profetizando para várias nações. Nesta ocasião ele diz assim, neste período, capítulo 39 de Jeremias, é levado cativo para a Babilônia. Eles são levados cativos, Israel é levado para a Babilônia. Vamos ver o que acontece nessa ocasião. No versículo 7, nós vamos ver que os olhos de Zedequias, rei de Jerusalém, é furado e os seus filhos são mortos. Por quê? Porque o profeta vinha falando constantemente, anunciando para Jerusalém, para Israel, que se consertasse, porque se não se consertasse, eles seriam levados cativo. E eles vinham falando e pregando. E os contemporâneos, o que é contemporâneo? Os profetas da mesma época de Jeremias também avisavam sobre esse cativo babilônico. Aleluia. E através do profeta Jeremias, Deus também falava a respeito do tempo que eles iam ficar cativos. Deus queria tratar com a nação de Israel. Deus queria tratar com o povo dele, que o povo dele estava passando por uma situação, estavam desconcertados. Mas o que aconteceu? O povo, Natan, queria uma estratégia de escapar da mão de Deus, irmã Geisa, para fugir da doutrina do nosso Deus. E nosso Deus, para nós o servirmos, nós temos que andar segundo a sua vontade, o seu querer. Tem crente por aí que serve a Deus de qualquer forma, de qualquer vontade, de qualquer jeito, e quando eles falam assim, e alguns até falam, até admitem que, igual a irmã Ruth falou da irmãzinha que está em cima do muro, só que o diabo falou, o muro é meu. A pessoa não sabe que está em cima do muro e que o muro é do diabo. Mas nessa ocasião o povo de Israel estava em cima do muro, e Deus estava tratando. Aí eles arrumaram uma estratégia, Natan, vamos descer para o Egito. No Egito a gente se livra de sermos levados cativo para a Babilônia. No Egito a gente foge dos babilônios, mas foi de lá que Deus te trouxe, lá do Egito, e não era para voltar para o Egito. E Deus começa a dar ordem para o povo, não desça para o Egito, mas o povo estava teimando. Além do povo voltar para o Egito para tentar escapar da mão da Babilônia, o que o povo fez? Ainda levou obrigatoriamente o profeta. O profeta foi obrigado a descer para o Egito, não porque ele queria, mas porque o povo prendeu e levou o profeta para o Egito. Mas aí vem a mão de Deus. Deus, quando quer operar, ninguém pode impedir. Capítulo 43 de Jeremias, o povo leva o profeta contra a sua vontade. No capítulo 44 até o 49, Deus usa o profeta Jeremias e começa a julgar as nações. Não adianta, você pode tentar esconder o profeta, mas aonde ele estiver, se ele é profeta, se ele é homem de Deus, ele vai profetizar na tua vida, queira você ouvir ou não, Deus vai continuar falando.
Ninguém cala a boca do profeta. Pode tentar calar a igreja do Senhor, mas não cala a boca do profeta. Aleluia, porque Deus fala para a sua igreja através do profeta. Aleluia. Capítulo 46, profecia contra várias nações. Olha só, capítulo 47, contra os filisteus. Deus usa o profeta para profetizar já lá no Egito. Deus está usando o profeta e falando contra os filisteus. Capítulo 47, Deus fala sobre a invasão contra Moabe, outra nação. Capítulo 49 de Jeremias, a invasão contra os amonitas. Capítulo 47, profecia contra os edominitas. E capítulo 23, profecia contra Damasco. Capítulo 28, Deus usa o profeta Jeremias e fala contra a nação arábica. No capítulo 39, Deus usando o profeta fala contra os leamitas. Irmãos, quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Você não pode encolher a mão de Deus. A mão de Deus está estendida, ela vai agir, seja a favor, seja contra. Deus não pode ser impedido de agir. Aleluia. Mas veja só que curiosidade. Agora no capítulo 50, a profecia vem contra a própria Babilônia. Deus estava usando a Babilônia para fazer juízo contra várias nações. Não era assim? Contra várias nações Deus usou o império babilônico. Mas agora também o profeta entrega o recado contra a própria Babilônia. A palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias o profeta: anunciai-lhe entre as nações, e fazei ouvir e alvorai o estandarte. Não encobrais, dizei: tomada foi Babilônia, confundido está, atropelada, confundido, caídos estão os seus deuses. Porque ele estava confiando nos seus deuses, ele estava confiando que eles eram maioral. Quantos impérios se levantaram? A irmã Silvanete, junto com a equipe de pandeiro, junto com a equipe de louvor, louvam um hino aqui que eu fico tão maravilhado com aquele hino que fala: os reinos vêm e vão, o Senhor acima está, o trono do Senhor permanece para sempre. Eu fico maravilhado com aquele louvor, porque eu vejo assim que os impérios passaram, os reinos vêm e vão, mas Deus subsiste para todo sempre. Ele subsiste para todo sempre. Ele é Senhor. Aleluia. Deus confundiu os teus inimigos, mas Ele subsiste para todo sempre. Oh, glória. Vocês veem que até aqui Deus usou o profeta e julgou todas as nações. Até a própria Babilônia também foi Deus usando o profeta e falou a respeito do que ia acontecer com ela. Aleluia. Capítulo 18. Não há como você se esconder da vista do Senhor. Quando Deus quer trabalhar, ninguém pode impedir. Capítulo 51 diz assim: assim diz o Senhor: eu levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, e dos também que se levantam contra mim. Meu irmão, quando Deus quer fazer, Ele age, Ele faz. Ele pode levantar um exército, mas Ele pode abater esse mesmo exército. Deus usava no tempo lá bíblico, no Velho Testamento, muitas vezes para corrigir Israel. Deus permitia que outra nação se levantasse. Irmão, se por acaso alguém te perseguir, pode ser que Deus esteja tratando contigo. Nem sempre é o diabo, nem sempre é o inimigo. Algumas vezes Deus permite uma perseguição, porque Deus pode estar tratando com você em alguma situação. Aleluia, aleluia. Vamos para Esdras. Entrando no capítulo 1, nós vamos pregar aqui quase a Bíblia toda. Aleluia. Entrando no capítulo 1 de Esdras, capítulo 1, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Deus por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Quem era este povo? Foi os medos, os persas, que vieram do norte e dominaram a grande Babilônia. A grande Babilônia que dominava sobre as nações, agora caiu na mão de Ciro, rei do Medos e Persa.
E aí, o que Deus queria através dessa situação? Deus queria reconstruir. Deus tinha profetizado, usado o profeta Jeremias, usado o profeta Ageu, usado o profeta Ezequiel, os profetas contemporâneos de Jeremias, e falou: olha, o tempo da escravidão, o tempo do cativeiro de Israel acabou, eu preciso levantar o meu altar que está destruído em Jerusalém. Não é aqui nessa igreja, pode ser em outra por aí, mas aqui não. Oh glória, Deus está só despertando o seu povo, aleluia, para não deixar o altar ser destruído, não deixar, porque a onda está vindo aí, mas o altar permanece de pé, aleluia, o altar aqui permanece de pé, a palavra de Deus é que continua sendo alimento para a nossa alma, e o Senhor está levantando agora uma situação, uma forma, através do rei Ciro. Deus agora manda, aleluia, extra levantar o altar que estava destruído, reconstrução do altar, versículo 2, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu. Olha só, essa nação não tinha nada a ver, não foi comprada, não foi uma nação separada, não foi aquele que Deus falou com Abraão, sai do meio da tua parentela, não, essa nação, Deus fala com o rei Ciro, e fala: olha, como Deus falou, não sei se foi na madrugada, no sonho, se foi bradando numa nuvem, como Deus falou com o rei Ciro, mas ele obedeceu, aleluia. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, ele me encarregou de lhe edificar uma casa, onde? Em Jerusalém, aleluia, em Jerusalém, em que é Judá. Quem veio edificar essa casa do Senhor hoje? Quem está aqui nesse propósito de edificar a casa do Senhor? Quem está com o coração ardente do Senhor? Nós vamos continuar aqui, a luta vai continuar, mas nós estamos aqui edificando a casa do Senhor. Meu Deus, pode contar comigo. Senhor, são 12 dias dessa campanha e o decorrer do ano para nós edificarmos a tua casa. Oh glória, aleluia. Quem há entre os seus servos, diz o profeta ou o rei Ciro, quem há entre o seu povo, que seja de Deus com ele, que suba a Jerusalém para edificar a casa ao Senhor. Oh glória. Então o rei Ciro já estava ali procurando em todo o seu domínio, em todo o seu império, quem eram os servos do Senhor. Os servos do Senhor têm que estar espalhados em toda a cidade, em todo o domínio. Pode ser nesse Egito que nós vivemos aqui, porque o Egito que nós falamos aí fora, a sociedade, você pode estar espalhado, mas quando o rei bradar, quem é servo do Senhor, tu tem que levantar a mão: eis-me aqui, faça a diferença, eis-me aqui. É para quê? Para reedificar Jerusalém. Pode contar comigo, ó rei. Aleluia. Deus, essa é a resposta que Deus está esperando do seu povo. Aleluia. E o que Deus queria? Deus queria levantar, Natan, não era a igreja lá não, ainda em Jerusalém, ainda não era o templo, não era também os muros da cidade que Deus estava falando. Ele estava falando aqui de levantar o altar. O altar, nós vamos encontrar aqui os versículos, que Deus está falando para o rei Ciro, para que o povo se levantasse e fosse condição a Jerusalém, para ali levantar o altar, porque na época que Jerusalém foi tomado, o altar foi destruído. Agora Deus está levantando verdadeiros adoradores, aqueles que querem levantar o altar. Você quer levantar o seu altar? Você quer fazer parte de levantar esse altar? Ou você quer ser daquele crente que você ora por mim ou se esconde lá atrás, procura se esconder no lugar que ninguém pode contar contigo? Ou seja, ninguém quer contar com você. Eu sou extremamente humilde, não contem comigo. Mas Deus está procurando aqueles que Ele quer contar contigo para levantar o altar. Você quer fazer parte de levantar o altar do Senhor? Um verdadeiro adorador vai dizer assim: Senhor, conta comigo. A sua oração, a sua adoração, a sua verdadeira dedicação está levantando o altar. Oh glória, aleluia. O rei Dário, já vou pular mais para frente um pouquinho, capítulo 4. Chegamos no livro de Esdras, e aí o capítulo 4 vai falar que Esdras e os judeus, ou seja, no capítulo 4 de Esdras, os samaritanos e os judeus, esse problema já vem de longe, Natan. Não é ali de quando Jesus encontrou aquela mulher no poço de Jacó, não.
Os problemas entre os judeus e os samaritanos vinham de longe. Então, quando eles viram que esse estava querendo reconstruir o altar, o templo do Senhor, porque Neemias esse foi para edificar o templo, e aí os samaritanos começaram a ter ciúmes. Irmão, quando você quer fazer alguma coisa para Deus, sempre vai ter os que vão tentar te impedir, sempre vai ter aquele que vai pôr gosto ruim. Pode ser que sejam os samaritanos da vida por aí, que dizem ser adoradores. Olha, nós adoramos aqui, vocês adoram em Jerusalém. Mas Jesus falou para ele: olha, os verdadeiros adoradores, não vai fazer confusão nenhuma, vai adorar o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Mas aqueles samaritanos fizeram a confusão, e por causa daquela confusão, irmão Adriano, quase 20 anos o templo ficou atrasado. A reconstrução do templo, passou-se muito tempo para que o templo fosse dado em seguida. Há tempo que chegou a passar outros reis. Chegou o rei Dário agora, era Ciro, foi passando o rei, agora está o rei Ciro, o rei Dário, e também outros reis passaram pela ocasião. Aleluia. Mas quem vai edificar a casa do Senhor, o templo do Senhor, o santuário da morada do Altíssimo? Oh glória, aleluia. Passaram muitos anos, chegou no livro de Neemias. Aleluia. Os irmãos vão falar: o pastor vai pregar a Bíblia toda, vou. Chegou no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias fica sabendo do estado calamitoso que estava a cidade de Jerusalém e também o seu templo. Queimada, fogo, seus muros derrubados, a situação da casa do Senhor era de tristonha. E Neemias começa a lamentar aquela situação. Aleluia. E Neemias começa a orar, como fez também o profeta Daniel. 3 vezes ao dia ele fazia o quê? Abria a janela do seu quarto, estendia suas mãos em torno de Jerusalém e orava por Jerusalém. Eu já fiz isso lá em casa. Eu já orei, já levei, ia para o quarto, ia para um lado, para o outro. Meu Deus, Jesus, eu preciso orar pela igreja. Então eu estendi a mão para o lado de cá. Não é assim que a gente faz, irmã? Estende o nosso lar, as nossas mãos. Isso é a ordem de Deus. Estenda as vossas mãos em direção do vosso lar, em direção daquela vida, e abençoa. Então já fiz isso orando pela igreja. Eu achei pouco, vim orar de madrugada na igreja. Nem falei para ninguém, falei: eu vou fazer um propósito na igreja. Agora eu dou graças a Deus, porque até meu filho mesmo falou: pai, nós precisamos fazer um propósito na madrugada, na igreja. Eu vim aqui, eu fiz um propósito com a igreja aqui, com a parte, e nós chegava a abrir e fechava aqui, e cantar o hino baixinho aqui, fazer oração. Mesmo assim algumas pessoas se incomodaram. É desse jeito, sempre vai ter os sambalatos, os Tobias, aqueles que vão ficar contra a obra do Senhor. Mas nós não desistimos da peleja. E aí eu falei: da próxima vez eu sei como fazer. Aí eu fiz outro propósito, eu vim sozinho. Aí eu abria, não cantava hino nem louvor, mas fazia 1 hora de oração, e eu tinha aquele dia com uma paz suave, uma tranquilidade, porque além de ter preenchido a minha vontade, eu estava aqui tirando primeiro um propósito com o Senhor, às 6 horas da manhã, de 6 às 7. Então era um propósito maravilhoso. Mas nós vamos ter ocasião oportuna como essa ainda, e vamos levantar. Isso é levantar altar. Isso é levantar altar. Deus se agrada disso. Oh glória. Capítulo 3, levantar o altar. Deus está contando contigo para levantar o altar. Quem quer levantar esse altar? Na madrugada. Oh glória. Muitas vezes nós levantamos de madrugada para levantar o altar. Algumas vezes eu coloco nas redes sociais, os irmãos, eu catuco um, catuco outro, ou põe na rede da igreja: estamos levantando altar, ou seja, estamos em oração. Mas algumas vezes os irmãos também não me veem. Hoje o pastor não levantou, irmão, todo dia eu não dou conta. E não é nem isso, a gente pega o costume, né, irmã Iraci? Aí acorda. Mas acontece, irmão, que algumas vezes a gente é atingido pelas setas, a gente é atingido pela alguma levante de sambalate, dos Tobias da vida, e a gente procura repousar, irmão Adriano. Não é de encontro, sabe? Não é confrontar de forma nenhuma. A gente ameniza, fica só vigiando. Hoje eu vou dormir, Senhor, dá uma noite reparadora. E Deus conforma, Deus concede. Aí você dorme aquela noite: ué, mas já amanheceu o dia, nossa, eu nem levantei para orar. Deus te deu a noite reparadora, não se preocupe. Pastor, mas hoje o senhor não vai jejuar? Meu Deus, tu quer me matar, jejuar todo dia? Então é assim, Deus te dá, meu irmão, se prepara. Pastor adoece, pastor entra em
contrito, entra, mas o pastor tem que saber lidar com várias situações. Não é todo dia que você vai jejuar. Vamos fazer uma proposta, irmão Adriano. O irmão Adriano me chama: pastor, vamos jejuar uma semana? Vamos. Chega no meio da semana, o pastor está tomando um cafezinho. Ué, pastor, rapaz, eu não dei conta não. Hoje eu não dei conta. É normal, irmão. Não vamos fazer sacrifício de tolo. Vamos fazer aquilo que agrada a Deus. Eu tentei hoje fazer o sacrifício dia todo. Eu fui até mesmo lá para frente do QG, porque eu fui ali fazer meu último manifesto. Ou seja, eu fui dizer: sou contra tudo isso que está vindo aí. Estou aqui manifestando que eu não sou a favor, mas tudo está na permissão de Deus. Depois eu vim para o monte, aí vim orar pela nação, pela igreja, pelas famílias. Aí fiquei sem, eu queria ficar o dia todo, mas quando cheguei em casa, minha família estava toda reunida lá no banquete. Ó, irmã Iraci, aí ficou difícil. Aí ficou difícil. Eu falei: Jesus, receba isso, Senhor. Tenha misericórdia do teu servo. É assim que a gente faz, irmão. E Deus se agrada disso. E agora, aí eu de lá para cá e eu na peleja. Já vasculhei essa agenda aqui para lá, para cá. Tinha 3, 4 mensagens. Meu Deus, qual que eu vou pregar? Qual que eu vou pregar? E eu comecei a fazer essa lá no monte, porque Deus foi me dando a graça, foi me dando a revelação, o manto. E eu vou falar: Senhor, mas aqui são quase o Velho Testamento todo. E quem vai gostar disso é o profeta ali, o irmão Wendel. Aí eu falei: mas Senhor, me dá graça para que eu possa ministrar sobre a tua igreja. E aqui o Senhor está nos falando nessa tarde sobre levantar o altar, edificar o altar. Capítulo 7, uma grande oferta então foi feita, regenerado, ou seja, Neemias começa agora a juntar o povo e convocar o povo a contribuir para levantar o altar, para levantar a igreja, para levantar a casa do seu. Foi tanto que se levantou a oferta para construir o templo, a casa de Deus. Mas o que aconteceu? No livro de Esdras vai explicar que os judeus não se entendiam com o samaritano, e isso passou muito tempo. E aí o rei Dário vem confirmar depois, já lá na frente, depois de alguns anos, o rei Dário vem confirmar o que estava escrito, porque ele achou os escritos. E aí a palavra de Deus diz: quem te pergunta quem veio edificar o altar? Ô glória! E muitos anos se passaram. Aí diz a palavra assim, ó: chegamos pois no livro de Neemias, e Neemias no capítulo 1, ele fica sabendo que a calamidade de Jerusalém ainda era agravante. Ele fica se condoendo da situação. E quem era Neemias? Neemias era um funcionário público, ele era o copeiro do rei. Nossa, ele era quase que o ministro. Como é que dá o ministro mais próximo do rei? Como é que dá o nome? É o da casa? Hã? Da casa civil, é o ministro dentro da casa, é quase como o mordomo, né? E aí, copeiro do rei, ou seja, ele servia o rei, ele estava com o copo do rei, o copo era de ouro, mas ele tinha lá seus privilégios, porque primeiro ele dava uma bicada para ver se não tinha nenhum problema e passava para o rei. Ou seja, era bom o privilégio de ser, é igual o pessoal do Supremo Tribunal, é igual o pessoal do Senado Federal, o melhor salário do país, mas eles, tudo de mordomia. Então Neemias tinha essa mordomia toda. Mas o que acontece com Neemias? Neemias era crente. Neemias era crente de verdade. Neemias era aquele homem que, quando ele ficou sabendo do estado que estava a igreja, do estado que estava Jerusalém, ele chorou, a sua alma doeu, ele não conseguia mais se conter. Então ele chegava diante do rei agora, e sua face era triste, era angustiante, e o rei lhe perguntou: por que está triste? Por que está o seu semblante descaído? Não é doença que eu vejo em você. Ele estava se contuendo pela situação que estava Jerusalém. E aí ele responde aqui, aleluia. Sucedeu que no 20º, já até me perdi aqui. Ô glória. Por que está triste teu semblante? Por que te caiu assim? Não é por doença ou enfermidade, alguma coisa. Ele fala: não, como não estaria triste eu, sabendo de como está a cidade do sepulcro dos meus pais, e Jerusalém, a cidade do grande rei. Então agora o rei fica ali um tanto atento a essa situação. E aí o rei lança uma pergunta: o que é que me pedes agora? O que queres que me pedes agora? E aí olha lá a pergunta:
O rei lhe disse: que me pedes agora então, o rei, Deus dos céus? E aí o Neemias começa a falar: dai-me cartas. Agora eu vou continuar por mim, porque eu já me perdi aqui. Dai-me carta para que eu possa edificar os muros de Jerusalém, o altar, a igreja do Senhor que se encontra na cidade de Jerusalém. E o rei libera as cartas, aleluia. O rei libera as cartas para que ele vá, e ele vai a Jerusalém, aleluia. Se fosse para você receber essa notícia, e se fosse para você largar seu emprego, e se fosse para você largar talvez até uma posição, porque Deus quer que você venha edificar o altar. Muitas pessoas aqui na igreja pedem para missionária: ora por mim para Deus abrir uma porta. Pastor, ora por nós, vamos fazer uma campanha para Deus abrir uma porta de emprego, para Deus me abençoar. E Deus abre essa porta, e ele para de edificar os muros de Jerusalém, ele para de edificar. Ele não é como Neemias, é um crente diferente. Neemias largava, era um emprego profissional, um emprego bom, um emprego funcionário público, mas ele queria edificar a casa do Senhor. Esse funcionário que nós temos hoje, muitas vezes ele pede: eu sei que necessitamos, e Deus sabe que necessitamos, mas ele troca os valores, ele prefere ter um emprego, um salário bom, e talvez ele até abandone a igreja, se o salário for muito bom. Se por acaso o PT convidar ele para ser um corrupto, ele vai de mão cheia, ele prefere o salário que o PT vai pagar. Mas deixa a casa do Senhor, o sangue de Jesus tem poder, aleluia. Mas aqueles verdadeiros adoradores, eles vigiarão quantas ofertas virão, porque vai aparecer o que, irmã Maria, irmã Ana? Vai aparecer os Tobias, os Sambalate, os gestos da vida, que vão tentar impedir ele de fazer a obra de Deus. Olha, se o salário já é bom que estão me oferecendo, já tem um emprego bom, já tem uma carreira boa lá, e agora vão tentar te impedir de todo jeito. Mas se você é um crente verdadeiro, tu vai falar: jamais trocarei o trono, jamais trocarei a casa, jamais trocarei a presença de Deus por esse emprego, de forma nenhuma. Mas vai aparecer o Sambalate, os gestos e os Tobias que vão te falar: olha, por que você está edificando esses muros e esse altar aí? Você não está vendo que está desagradando a outros? E aí você vai ter que falar com ele duramente. Você vai ter que tomar sua posição. Aí você, crente, vai ter que tomar uma posição no Projetando 2023. Qual a posição que você vai tomar diante do Senhor? Qual o seu projeto de vida diante do seu para o ano 23? Qual os seus projetos que você vai colocar diante do Senhor? O Daniel aqui colocou vários projetos que foram sendo realizados no decorrer de cada ano, e são projetos grandes. Talvez você tenha um projeto grande para colocar diante do Senhor. Talvez seu projeto é pequeno porque você é uma pessoa humilde. Eu não coloquei projetos grandes diante do Senhor, mas Deus me fez grande na posição que eu era. Eu sou pequeno, irmão Adriano, em vista do que aqueles que estão lá na frente, mas eu nem estou aí para eles, porque eu tenho um foco principal, que é construir o altar, é estar focado no altar do Senhor. Meus irmãos, mas se vocês souberem de onde Deus me tirou, tem um ditado que fala: e esse aí puxava a cachorrinha. Não, mentira, era a cachorrinha que me puxava. Ela tinha mais valor do que eu. Só para os irmãos entenderem de onde eu vim e a posição que Deus me colocou. Ele me colocou como príncipe, Ele me colocou como herdeiro, Ele me colocou como profeta, Ele me colocou como servo, Ele me colocou como servo útil e não inútil. Irmão, posição honrada que Deus me deu, aleluia. Mas eu não troquei os valores, irmão. Se porventura, que Deus não vai fazer isso pela sua misericórdia, mas Deus já me provou o suficiente na saúde, nas dificuldades financeiras. Deus já me provou de várias formas, e Ele sabe que eu não tenho outro caminho a não ser o caminho dEle. Eu não tenho outro lugar aí. Eu não vou voltar para o Egito, nem tampouco para a Babilônia, e todas as nações foram julgadas pelo Senhor. Eu tenho que ficar na presença dEle, eu tenho que ficar na presença dEle, aleluia. E quando Neemias estava edificando os muros de Jerusalém, e quando ele já fechou todas as muralhas, que já não havia mais brecha para o inimigo. Quando você edificar o seu muro, quando você jejuma, quando você consagra, quando você ora, você está edificando o muro.
em volta da sua casa, em volta da sua família, em volta da igreja. Quando o seu muro está edificado, chegaram lá os inimigos, Sambalate, Tobias, Gesem, e ficaram admirando aquilo, ainda que as portas ainda não tinham sido colocadas. E eles ficaram preocupados. Olha, esse homem já edificou tudo. E sabe como é que eles trabalhavam, irmã Magna? Sabe como é que Neemias trabalhava com todo o seu exército? Era com a espada na mão e a ferramenta de trabalhar na outra. Ou seja, ele estava fazendo a obra de Deus, mesmo que ele tivesse que trabalhar na obra aqui, mas eles não largavam os instrumentos que era a espada para se defender, porque ele estava numa situação difícil. Ele estava edificando, mas tinha os inimigos querendo derrubar, querendo nos atacar. Então eles tinham que estar atentos. Crente que anda na presença de Deus, que faz a vontade de Deus, ele tem que ter duas armas: a arma de louvor e adoração, aquilo que agrada o Senhor. Mas ele tem que ter uma arma que é a autoridade do nome de Jesus, para repreender toda a força do mal. Aleluia, porque os inimigos continuam em volta, não aceita a tua vitória. Sangue de Jesus tem poder, mas tu és vitorioso. Aleluia, porque quem determinou a tua vitória foi Deus. Aleluia. E quando Sambalate, Neemias, quando Sambalate, Tobias e Gesem ficou sabendo que tudo estava edificado, então eles falaram: só falta as portas. Mas eu quero dizer que a porta é Jesus. A porta é Jesus. A porta é Jesus. E naquela ocasião era o grande Jeová. A porta daquela ocasião, daquele templo, era o grande rei Jeová do Senhor, rei dos reis, Senhor dos senhores. E aí vai falar sobre a cidade de Jerusalém, que tem 12 portas, 12 meses que você vai continuar aqui fazendo a obra de Deus. E Deus vai te dar essas 12 portas como vitória, 12 vitórias na sua vida. Vamos ficar de pé. Aleluia. Estou concluindo aqui a mensagem. Diz a palavra de Deus: quando teus inimigos ficou sabendo que os teus muros já foram edificados, eu imagino assim, irmã Iraci, que esses muros vão começar a ser concluídos, sabe quando? Quando passar dos 5 dias, 6º dia para frente, porque nós começamos a edificar hoje, irmão Arlen, nós colocamos o primeiro tijolo hoje, amanhã vamos colocar mais alguma parte. Olha, Natan, 3º dia a gente vai estar já sobreguarnecido, se precisarmos, irmã Gilza, se nós precisarmos no 3º dia, nós já vai ter uma muralha grande aqui em volta, já podemos nos defender. No 4º dia em diante, nosso muro já está maior. Imagine no 5º dia, no 6º dia, a nossa muralha já está pela metade. Aleluia, Jerusalém está sendo edificado. Imagina no 7º dia, 8º, 9º dia, irmã Iraci, já vai estar mais concluído. Então o inimigo começa a se preocupar e começa a tentar chegar de perto e até te ameaça. Olha, se passar uma raposa e se por acaso bater com o rabo, ou se bater nessa muralha, ela vai cair, escarnecendo da tua dedicação, escarnecendo da sua oração. Mas Deus é contigo nesse propósito, Deus é contigo nesta obra, Deus é contigo nessa dedicação. E quando chegar no 8º, 9º, 10º, imagine no 11 dia, chega lá Gesem, chega lá Tobias e Sambalate e fala: já é 11 dias, quase fecharam toda a muralha, só está sobrando as portas, como é que nós vamos fazer agora? E aí chega no 12 dia, a muralha está toda pronta, só falta as portas agora, e a porta é Jesus. Oh glória! E aí o Wendel, diz a palavra de Deus que os Neemias da vida, os Tobias da vida, os Gesem da vida fala: olha, Neemias, desce, vamos fazer uma reunião lá na igreja, ou lá em Jerusalém, lá atrás, lá na frente, onde eles podiam colocar você de uma forma sem a proteção da muralha de Jerusalém. Você está debaixo da sua própria oração, você está debaixo da sua própria dedicação, você está debaixo da sua própria consagração que você faz por Jerusalém, pela igreja, pela obra do Senhor e até mesmo pela sua família. Você está protegido, aleluia, pela sua própria dedicação. Mas os teus inimigos chegam na última hora: desce porque nós queremos falar contigo, desce porque nós vamos fazer uma reunião lá fora. E você simplesmente vai fazer como Neemias respondeu: um homem como eu poderia descer? De forma nenhuma descerei do muro e deixarei de edificar a obra do Senhor. Então de forma nenhuma você vai descer. Foi a resposta que Neemias deu, falando: não poderei descer, porque estou fazendo uma grande obra. Está ali, ó, enviou-lhe mensageiros a dizer:
faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto deixaria fosse ter convosco. Então nós não vamos parar, vamos continuar, vai ser 12 dias, e 12 dias nós estamos semeando, e 12 meses nós estaremos colhendo na obra do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.